E a primeira pergunta é do Kraruto: vale a pena eu voltar a ver o One Piece? Cara, essa é uma pergunta que muita gente faz, principalmente aqueles que só acompanhavam o mangá e agora não estão muito afim de acompanhar mais a saga de Egghead e nem de ver o anime. Mas eu dou dois bons motivos para vocês voltarem a acompanhar o One Piece e vocês vão concordar comigo no final. O primeiro deles é: o episódio 1100 de One Piece, o último episódio lançado no dia 6 de abril, se tornou o episódio mais bem avaliado do anime no IMDb, empatado em primeiro lugar com o episódio 484. Esse episódio bateu nota 9.8 de 10 em um pouco mais de 8.000 avaliações no site. Isso significa que mesmo depois de anos, One Piece ainda não perdeu a qualidade de animação e muito menos de história. O One Piece continua sendo um anime essencial para todo mundo que gosta de shonen assistir, mesmo que seja muito longo e a história demore para se desenrolar, mas vale a pena cada episódio. E o outro motivo é o seguinte: Egghead agora já revelou o poder dos Gorosei, poder de Mu, que é provavelmente o vilão final da obra, Shanks em ação, Barba Negra em ação, o poder de Luffy em sua escala máxima e Luffy duelando contra Goroseis, que era uma coisa que antigamente a gente achava impossível. Então, cara, eu diria que One Piece está em seu auge há muito tempo e Egghead não é uma exceção. Egghead só elevou mais ainda o patamar de One Piece por trazer duelos e poderes que a gente já esperava há muito tempo finalmente sendo revelados. Então, cara, minha sincera opinião, não tem melhor momento para voltar a ver One Piece do que esse momento. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e sejam bem-vindos a mais um Supernovas Respondem, aquele vídeo que a gente responde as perguntas que vocês nos mandaram lá no Instagram e na comunidade do canal. E se vocês gostam desse estilo de vídeo, já deixem seu like e comentem aí embaixo qual sua próxima pergunta, porque quem sabe a gente pega a pergunta de vocês e coloque nos próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito, já se inscrevam para nos dar uma força e sem mais enrolação, vamos direto para a próxima pergunta. As próximas perguntas são combinadas porque falam de retornos de personagens que já apareceram antes na obra e que muito provavelmente podem aparecer de novo. A primeira pergunta é do Alan: salve Supernovas, qual a possibilidade da volta do Enel atualmente? Por exemplo, ele ainda vai vir com um arco de desenvolvimento para o que ele descobriu na Lua, ou os conhecimentos que ele adquiriu vão apenas aparecer futuramente na história, mas sem citar ou ter aparição do personagem? E o João de Barro falou o seguinte: eu adorei esse nick seu. Qual vai ser a função de Doflamingo quando ele possivelmente retornar à história? E cara, são dois personagens importantíssimos e dois dos melhores antagonistas que o Luffy já teve em One Piece, principalmente o Doflamingo, que teve um arco só pra ele e participações em outros arcos, mas os dois têm uma importância absurda pro desenvolvimento do personagem Luffy e nos trouxeram cenas impecáveis. Skype, eu não preciso nem dizer da importância que esse arco teve pra obra, e o personagem Doflamingo com certeza ainda vai ser influente pros segredos desse mundo. Mas respondendo a primeira pergunta do Alan, eu acho que a possibilidade da volta do Enel não é com um arco para desenvolver o que ele encontrou na Lua, mas isso sendo inserido em outro arco já pré-estabelecido. E a minha aposta aqui é o arco de Elbaf. Se ele não voltar no arco de Elbaf, eu acho muito difícil que o Oda ainda introduza esse personagem novamente, a não ser que ele só coloque na guerra final, mas aí não vai ter tempo para um desenvolvimento do que ele aprendeu lá na Lua, e eu acho que fazer isso em Elbaf seria perfeito. A gente já falou várias vezes aqui das relações que o personagem tem com Elbaf, até no nome de seus ataques, como por exemplo o Eltor, e pelo personagem cultivar culturas antigas, assim como o povo de Elbaf. Então eu acredito que seja perfeito para ele voltar no arco de Elbaf com as revelações que ele descobriu na Lua e assim dar uma introdução ao que pode ser o arco final de One Piece e todas as revelações dos segredos do século perdido. Quanto ao Doflamingo, cara, esse daí é mais fácil ainda de aparecer na obra, até porque ele já sabe que existe um rei acima de todos, que é o Imu, e ele sabe sobre o tesouro sagrado de Mary Joa. Então esse personagem ainda tem uma importância atual para a obra. Não é como o Enel, que ele não tem mais importância canonicamente, porém ele em uma história de capas descobriu os segredos do reino antigo. O Doflamingo já conhece os segredos do século perdido e conhece o segredo de Mu, então muito provavelmente ele ainda vai voltar para a obra como revelador desses segredos e talvez ele se alie ao Luffy só para ver o circo pegar fogo. O Doflamingo não é um personagem que tem uma linha de ações muito estabelecidas, ele apenas quer ver o caos absoluto e derrubar o governo mundial seria excelente para os seus planos.
Então ele poderia servir como um aliado temporário pro Luffy, claramente não com os mesmos objetivos, e um lugar bem provável para esse personagem retornar é na guerra final. Ele pode dar um suporte ali pro Luffy em algumas cenas, assim como fez o Crocodile em Marineford, que aparentemente não teria motivo nenhum para defender o Luffy, mas ele lutou ao lado de Luffy na guerra de Marineford, surpreendendo a todos inclusive. E como One Piece vive de paralelos, esse poderia ser mais um que o Oda tenha colocado para referenciar a guerra de Marineford na guerra final. Essa é a nossa opinião e acredito que esses dois personagens ainda vão ter importância sim até o final da obra. E a próxima pergunta é do Garfield. Salve Supernovas, vocês teriam ideia de como o Barba Negra agirá depois que souber sobre o Gear 5 de Luffy? Cara, essa pergunta é excelente, mas ela provavelmente já tem uma resposta. Barba Negra já sabe sobre o Gear 5 de Luffy. Cara, Barba Negra é um dos personagens mais inteligentes de One Piece e ele conhece os tabus do mundo, como foi deixado bem claro ao longo da obra. Se ele sabe sobre o século perdido, se ele soube sobre Shebeck, que era um segredo do governo mundial, ele muito provavelmente sabe sobre o Nika e sobre a história de Joy Boy, e quando ele viu o cartaz de Luffy, assim como Shanks, ele teve exatamente a mesma reação. Ele sabia exatamente quem era aquele naquele cartaz. O cartaz de procurado de Luffy revelou exatamente o que Luffy é para todos aqueles que conhecem a história de Nika e Joy Boy. Então, considerando que Barba Negra sabe sobre essa história e sabe sobre os tabus do mundo, ele entendeu exatamente o que Luffy se tornou e ele provavelmente vai agir em relação a isso. Então, provavelmente o Barba Negra agora sabe que ele tem que derrotar Luffy para atingir os seus objetivos e ele não pode simplesmente ignorar o fato de Luffy estar crescendo em poder e em grandeza de pirata. E ele tem que tomar alguma providência e muito provavelmente será o seu próximo movimento. Nós sabemos agora que muito provavelmente Barba Negra irá para Wano tentar recuperar a Pluton, e tendo a Pluton em seu poder, ele com certeza vai direto para Laugh Tale, ou ele vai tentar encontrar Luffy no caminho para Laugh Tale, dessa forma impedindo os planos de Luffy e tomando para si os poneglyphs que faltam para ele encontrar o One Piece. É esse o objetivo maior de Barba Negra e é isso que ele vai fazer para alcançá-lo. Ele tem que tirar Luffy do caminho, porque Luffy está destinado a mudar o mundo, e Barba Negra provavelmente vai tentar fazer isso à força, e ele não pode ter alguém com destino em suas mãos em seu caminho. Barba Negra provavelmente tem uma boa ideia do que o poder de Luffy representa e do que ele tem que fazer para derrotar o Luffy. E é aí que entra o poder de sua fruta, que vai anular o poder de Luffy, e dessa forma a Barba Negra vai tentar derrotar o Luffy. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça, mesmo que ele anule o poder de Luffy, Luffy ainda está em um nível acima de Barba Negra, até porque Luffy está lutando contra Gorosei, enquanto Barba Negra está lutando contra Law. Mesmo que os dois tenham um nível muito semelhante, é claro que Luffy está acima, e para equilibrar as coisas, Barba Negra terá de alguma forma que anular o poder de Luffy. E essa luta com certeza rende muito assunto, então vamos parar por aqui, mas tenham isso em mente, Barba Negra, para atingir seus objetivos, tem que obrigatoriamente derrotar o Monkey D. Luffy. E a próxima pergunta é do canal Galáctico. Ele falou o seguinte: fico curioso se após o arco atual, Imu será obrigado a agir diretamente no universo de One Piece. E tipo, depois de tudo que apareceu no arco atual, como o arco de Elbaf nos surpreenderá? Excelente pergunta, e essa pergunta pode ser respondida com uma mudança nos capítulos de One Piece. Antigamente, os capítulos eram divididos literalmente por arcos. A gente tinha o arco de Holy Cake, o arco de Dressrosa, e esses capítulos nos surpreendiam em blocos. Por exemplo, tinham as revelações do arco de Holy Cake, as revelações do arco de Dressrosa, as revelações do arco de Wano, por exemplo, e todas elas nos surpreendiam dentro do arco. Mas a partir de Egghead, as revelações do arco vão surpreender no âmbito geral, preparando para a guerra final. A maior parte das revelações de Egghead, por exemplo, não são na ilha de Egghead, são pelo mundo. E é provavelmente a mesma coisa que acontecerá em Elbaf. Elbaf a gente já fez vários paralelos com o arco de Amazon Lily, inclusive um povo próprio, arquitetura antiga da cidade e muito mais. Vocês podem ver nesse vídeo aqui que tá passando na tela para vocês. Porém, uma das principais analogias pode ser que o arco de Amazon Lily revelou o motivo, o estopim da guerra de Marineford. E é exatamente isso que pode acontecer no arco de Elbaf. Elbaf provavelmente vai ser o estopim da guerra final de One Piece. Muito embora Egghead já esteja com cara disso, mas provavelmente será em Elbaf que teremos a ação final para a guerra final. E é nesse ponto que entra Imu, e provavelmente é nesse ponto que ele vai se mover. Não acredito que ele vá se mover ainda em Egghead, até porque nós temos 5 Goroseis, não é preciso introduzir outro personagem grandioso, outro vilão final nessa obra, nesse momento da obra, mas pode ser muito provável que aconteça em Elbaf, até porque não teremos um arco de aventura como todos os outros. Elbaf não tem um vilão propriamente dito que a gente vai ter que derrotar, até porque o Imu não vai ficar simplesmente esperando o Luffy derrotar o Loki, por exemplo, para fazer seu movimento. Assim que os Gorosei forem derrotados, ele já vai começar a se movimentar. E é no arco de Elbaf que ele vai concluir esse movimento e dar início à guerra final.
final. Pelo menos é isso que a gente acredita. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre isso e em que momento vocês acham que o Imu vai se levantar do trono vazio. E já linkando com a próxima pergunta do João Pedro, ele perguntou quando vocês acham que será revelado a aparência de Imu. Linkando essa pergunta com o comentário anterior, nós podemos afirmar que essa aparência será revelada no final do arco de Elbaf. E tá aí a revelação bombástica que vai surpreender a todos que terá nesse arco. Muito provavelmente a aparência de Imu será revelada no fim desse arco para introduzir os eventos finais da obra. Depois de Elbaf, muita pouca coisa tem que acontecer. As últimas ilhas depois de Elbaf são Laugh Tale, Roadstar e Mary Joa, e onde provavelmente acontecerá a guerra final. Então Oda não vai poder mais esconder a aparência de Imu por muito tempo e ela será revelada no fim do arco de Elbaf, sendo esse o grande plot desse arco. Lembrando que essa é só nossa teoria e nossa opinião a respeito desse tema. E nós queremos ouvir de vocês o que vocês acham. E a próxima pergunta, que também fala um pouco sobre esse tema, é do adorável Victor. Ele falou o seguinte: afinal, quem realmente será o vilão final da história? Barba Negra ou Imu? Eu gostaria muito que o Imu e os Gorosei fossem oponentes pro exército revolucionário, mas acho difícil isso acontecer. E cara, só nessa pergunta você tocou em 3 temas importantíssimos: o vilão final de One Piece, Barba Negra e Imu, e o exército revolucionário. Cara, falando sobre o vilão final, eu acredito que seja Imu por toda a questão sociopolítica de One Piece. One Piece, pra terminar bem, tem que ter a destruição do governo mundial, e esse tem que ser o evento final. Até porque muito provavelmente esse era o propósito de Joy Boy, que ele não conseguiu cumprir e foi passado de geração em geração. Não tem como libertar o mundo sem destruir o governo mundial, e esse seria o vilão final. Na verdade não é Imu, é o que ele representa para o mundo. Sobre Barba Negra, eu acho que ele vai ser um vilão imediatamente antes de Imu. Ele vai ser aquele vilão que mexe diretamente com Luffy pessoalmente. Até porque, quer queira ou quer não, ele foi o causador da morte do Ace, e mesmo que Luffy já tenha superado esse fato, ele ainda é o vilão que tocou mais profundamente lá ele no Luffy de forma pessoal. Ele tocou no emocional de Luffy diretamente. Coisa que o Imu provavelmente não vai fazer. Ele vai mexer muito mais com o mundo inteiro do que com o Luffy pessoalmente. E sobre o exército revolucionário, cara, eu também gostaria muito que eles tivessem um arco só pra eles, com um vilão próprio, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. É muito mais provável que eles sejam introduzidos mais próximo na guerra final, como um aliado poderoso do Luffy, um exército inteiro ao dispor do Deus do Sol, do que com um arco só pra eles. Até porque o líder deles é simplesmente o pai do Luffy. Então, cara, com certeza, material pra fazer um arco deles tem, só que o Oda não vai conseguir introduzir isso porque falta muito pouco pra obra acabar. Eu acho que nem o Oda planejou acabar tão rápido quanto tá sendo, mesmo que já tenham se passado quase 30 anos, mas nessa reta final as coisas estão muito aceleradas, e é muito difícil que o Oda pise no freio pra introduzir um arco inteiro só sobre os revolucionários. Mas eu acredito que é isso, o vilão final da obra é Imu, o vilão final diretamente do Luffy é o Barba Negra, e os revolucionários vão ter um papel fundamental na guerra final, mas não vai ter tempo pra eles terem um arco de desenvolvimento só pra eles. E a próxima pergunta é do Dr. Nemesis. Ele falou o seguinte: salve Supernovas, tudo bem? Cara, revendo os capítulos do mangá à luz dos mais atuais, me chamou a atenção como o olho esquerdo de Jaya me parece perfeitamente arredondado. E agora, Knock Upstream ou efeito da Mother Flame? Me parece mais a segunda. Cara, isso é muito interessante, nós já abordamos isso em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar. Provavelmente Knock Upstream não é algo natural. Cara, na verdade poucas coisas no mundo de One Piece parecem ter um toque natural mesmo. Até o clima das ilhas, que são totalmente bizarros no Novo Mundo, parecem ter um toque artificial. Algo artificial que causou tudo aquilo. A Red Line, eventos como Knock Upstream, as muralhas de Wano, tudo isso parece ter sido feito pelo homem, de alguma forma. E na Mother Flame não é diferente. A Mother Flame é uma arma vindo dos céus que destrói ilhas inteiras, ou talvez as mande pro fundo do mar, perto do núcleo da Terra, que é onde muitos cogitam estar a Laugh Tale. Mas eu, ao mesmo tempo que acredito que Knock Upstream não é algo natural, eu também não acredito que Knock Upstream seja algo criado por Imu ou pelo governo mundial para destruir ilhas. Até porque o Knock Upstream salvou o Skype de muita coisa. E se fosse para apostar, eu apostaria que esse é um recurso do próprio Reino Antigo para proteger ilhas inteiras do poder de Imu. Até porque deixar Skype no nível do mar seria um prato cheio para Imu dominar essa ilha e possivelmente destruí-la com o poder da Mother Flame. Aí sim, essa ilha ia ser destruída. Mas eu acredito que na verdade Knock Upstream é uma forma de defesa que o Reino Antigo elaborou contra o recurso do governo mundial, que são as 3 armas ancestrais e adicionalmente a Mother Flame, para proteger ilhas com importância para o Reino Antigo, pelo menos tentar ao máximo proteger os recursos que eles juntaram ao longo de tanto tempo e os poneglyphs mais importantes. A história do Reino Antigo tem que ser preservada de alguma forma, e a forma que eles encontraram
usaram para isso foi usando o Knock Upstream. Como eles fazem isso, o que realmente é o Knock Upstream, eu não faço a menor ideia. Mas é para isso que servem as teorias, pra gente pensar nas milhões de possibilidades que o Oda pode ter usado para escrever sua obra. Mas e quanto à opinião de vocês? O que vocês acham dessas teorias, dessas perguntas e das nossas respostas? Deixem aí nos comentários que nós sempre lemos todos eles. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo o que vocês acharam e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, inclusive a análise do próximo capítulo que lança essa semana. Estamos felizes por finalmente One Piece voltar a lançar capítulos e nós vamos sempre trazer análise o quanto antes para vocês. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais, principalmente o Instagram do canal, @canal Supernovas, para vocês mandarem suas perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!